E aí, pessoal, nós estamos aqui hoje num ambiente diferente, que é a nossa área de recepção dos computadores com o nosso cliente, né? É o balcão de entrada. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de processos e procedimentos, né? Por que nós devemos adotar processos e procedimentos na nossa empresa? Para definir padrões, para economizar dinheiro, para otimizar processos e fazer alavancagem financeira também. Então existem inúmeras possibilidades da gente utilizar os procedimentos e processos a nosso favor, tá bom? E uma vantagem de fazer esse processo de entrada com o cliente é porque você sente a necessidade dele, né? Porque tem muitos clientes que às vezes chegam e querem coisas para ontem, mas a gente vê que não tem essa possibilidade porque o equipamento está muito fragilizado e assim por diante. E o bom dessa entrada com o cliente é que você vê o estado físico do equipamento, né? Para que depois o cliente não venha te dar uma chamada falando, não, meu equipamento não estava dessa forma, você me entregou outro equipamento, não, ele não estava riscado aqui, não, ele não tinha essa manchinha na tela. Então é bom você fazer essa entrada com muita calma, porque ali você está economizando dinheiro e tempo e contratempo com o cliente. Isso. Então, falando de processos e procedimentos, né? Por que a gente está falando da entrada, da recepção, né? Desse ambiente de recepção com o cliente? Porque ele é o fator mais determinante para a conclusão final do serviço. Por que ele é determinante? Porque se algumas observações, se alguns padrões não forem cumpridos aqui nessa recepção, o que a Priscila falou, você vai ter contratempos futuros, você vai ter grandes prejuízos, você vai ter que gastar mais do seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, porque ele é escasso, ele é limitado, né? Então você vai ter que ficar voltando atrás para achar justificativas, talvez naquilo que você não vai conseguir mais se justificar. Então aqui na nossa empresa, a gente tem alguns padrões que nós executamos aqui na entrada, né? Alguns processos que nós fazemos junto com o cliente. Por quê? Porque se isso não for abordado agora, o meu prejuízo vai ser grande depois. E aí a gente leva em torno de 15 até 25 minutos por equipamento. É bem demorado, é bem detalhado, para que não haja falhas, para que não haja nenhuma possibilidade de erros futuros. Então a gente segue esse padrão e a gente quer mostrar isso para vocês hoje. Porque se vocês aplicarem isso dentro da empresa, dentro do seu comércio, você vai ter bastante lucro, né? Eu não vou falar nem que vai reduzir o seu prejuízo, você vai ter lucro, porque se você não tem prejuízo, você tem lucro, certo? E muitas das vezes aqui o cliente ele chega rapidinho assim, eu só vim deixar para formatação. Aí ele já quer sair fora, mas não é bem assim, né? Fala, não, vem aqui, vamos fazer o seu cadastro, eu vou pegar alguns detalhes do computador e você descobre que o teclado não está funcionando, que dobradiça está quebrada, que tem um detalhe de pressão na tela. Agora imagina o cliente negar tudo isso para você, falar que era só formatação, por isso que ele tinha trazido, porque o computador estava travando. Mas trava por conta de teclado não funcionando, trava porque HD está ruim. Então tudo isso no procedimento de entrada do computador você consegue já diagnosticar. Lógico, você gasta pequenos tempos aqui nessa entrada, nesse procedimento, mas você ganha muito mais tempo para frente, até mesmo para direcionar o seu atendimento interno, tá bom? E se acaso você está pensando assim, mas eu não tenho uma empresa, eu trabalho em casa, reserva um espacinho na sua casa, um quarto, prepara ele para ser tipo um escritório mesmo, para você receber o cliente ali dentro, entendeu? Mesmo você não tendo sala física, né, num lugar, num ambiente, mas você tem a sua residência e com certeza deve ter um espaço ali que você pode reservar para poder receber o cliente, receber o equipamento, fazer um checklist com ele junto, tá bom? Então, você tem que ser o mais profissional possível, né? É isso que a gente quer passar para vocês. Porque se você não for profissional com o seu cliente, você não se vestir bem, né? Você vê, aqui a gente está na recepção, a gente está vestido bem, porque se
aparecer um cliente agora, a gente consegue fazer uma abordagem profissional. Como dizem, a primeira impressão é a que fique. Que impressão que você quer deixar para o seu cliente, né? Isso também faz parte de processos e procedimentos a serem adotados na sua empresa, no seu empreendimento, mesmo que seja individual. Você tem que ter uma boa postura, uma boa aparência, você tem que falar bem com o seu cliente, mesmo que seja o seu colega vizinho, não fala assim, ô mano, não sei o que, não traz na gíria. Seja profissional, use um linguajar profissional para esse atendimento, porque ele vai começar a ter mais respeito por você na hora de tratar esse tipo de assunto, tá bom? E então a gente vai mostrar aqui no programa nosso, que eu acho que vocês já devem conhecer, que é o SH Oficina. Muitas empresas de assistência técnica utilizam. E a gente especificamente tem um formulário dele de preenchimento, que é para notebook, e ele já vem com todos os detalhes ali para a gente preencher. E aqui no balcão a gente dedica esse tempo a fazer esse preenchimento junto com o cliente. Então vamos lá. Ó, aqui eu tô com a ordem de entrada do cliente X, né? Aí aqui eu tenho todo o cabeçalho nessa parte aqui, que é a parte de preenchimento do cliente, né? E aqui vem o detalhamento sobre as condições do equipamento, né? Tudo que a gente observa fisicamente, a gente coloca aqui. Por quê? Porque se precisar de qualquer coisa futura para o cliente reclamar alguma coisa, eu falo, olha, o senhor estava comigo no checklist e a gente havia marcado o detalhe, né? Então, olha só quantos detalhes tem. Uma outra coisa que a gente faz é, esse mesmo X que a gente coloca aqui, a gente faz a marcação no lugar que possui defeito. Se ele tiver qualquer defeito em alguma dessas áreas aqui do computador, a gente vai fazer a marcação e vai marcar o X no lugar mais aproximado do defeito. Lembrando que defeito reclamação, ele tem que constar o que o cliente fala e o que você diagnostica aqui na entrada, porque o seu diagnóstico ele é diferente do que o cliente fala. A sua fala técnica ela é bem valiosa, então você tem que observar isso, né? E fazer todo o detalhamento, né? Se a gente pega teclado com sujeira, a gente marca aqui. Por quê? Mesmo se estiver funcionando, porque se ele parar de funcionar aqui, já é um álibi, né? Você tem ali um modo de falar, olha, como eu te falei, esse teclado é sensível e está muito sujo. Pode ser que por dentro esteja mais sujo. E já aconteceu também da gente ver marquinha de água e o cliente não falar nada. E aí o teclado parar e depois quando a gente abre para inspeção, tá tudo oxidado por dentro porque caiu o líquido, né? Tela LCD, geralmente se você não tá vendo a tela, marca que é impossível de verificar, né? Não coloca que tá ok, coloca que tá impossível de verificar. Às vezes você não consegue ver pelo reflexo se tem uma linha, se tem um ponto de pressão na tela, se tem pixel queimado. Então tudo isso a gente coloca. Esse aí de impossível verificar é quando o equipamento não está ligando. A gente tenta ligar ele aqui em balcão e ele não liga, não apresenta nenhuma imagem na tela. Aí a gente coloca impossível verificar, pois o equipamento não ligou na entrada. Isso. Na nossa região a gente tem bastante problema com oxidação, então a gente marca que está oxidado. E geralmente interno também tá, às vezes não tá, depende muito do cliente, como que ele conserva o teclado, o equipamento, né? Então assim, cada detalhe desse daqui, ele tem que ser observado com muita atenção, ele tem que ser mistificado, tá? Volta aqui. Aqui, né, da moldura e dobradiça. Quando ele tá com dano físico, né, na dobradiça, a gente coloca aqui dano físico, né? Aí vem aqui e marca, né, o xizinho aonde tá o dano físico. Aí a gente vai marcando, entendeu? E coloca dano físico e marca com xizinho aonde tem. Teclado, que nem ele falou, né? Borracha de apoio. Mas por que eu tenho que marcar a borracha de apoio? Tem que marcar, porque se o computador sai e começa a arranhar a mesa do lado do cliente, não, mas tinha borracha, ó, tá faltando a borracha. Então você marca, coisinha
para nós que parece ser simples, né? Parece que não tem utilidade, mas para o cliente, na hora dele estiver usando, e principalmente a forma que ele estiver usando, isso vai fazer falta na hora, entendeu? Então vocês marcam também se estiver faltando borracha. Marca tudo, né? E o que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó, eu vou mostrar esse computador. É igual a Priscila falou, borracha de apoio. Tá vendo isso aqui? Você já deve estar acostumado, ó. São as borrachas de apoio. Aqui também eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. Mas eu não tenho a borracha de apoio daqui. E às vezes o cliente ele não percebeu. Então imagina essa situação que a Priscila acabou de falar. Aí você já é menos um, né? Menos uma dor de cabeça que você já está resolvendo na entrada do computador. Às vezes o cliente nem sabe. Principalmente parafusos, né? Olha só esse computador. Tá vendo? Ó, tá faltando um parafuso. E às vezes um parafuso para o cliente que ele é detalhista é muita coisa, né? Então vocês têm que observar isso, né? Se esses cantinhos da carcaça eles estão batidos, estão trincados, se ele já foi aberto, está com marca de abertura. A gente olha tudo que for possível, a gente marca, né? Principalmente essas entradas aqui, ó, as entradas HDMI, VGA, de rede, enfim, você tem que observar tudo, não deixa passar nada, marca e depois peça para o seu cliente assinar. Tá vendo que aqui a gente está usando o computador, tem a assinatura? Porque essa tela aqui do lado, ó, essa telinha do lado aqui, ó, ela é uma tela touch, então a gente recolhe a assinatura do cliente ali e isso já favorece para a gente. Você pode recolher a sua assinatura do cliente através de um smartphone, que existe já aplicativos para recolher e depois transferir para cá. Você consegue fazer, recolher via impressão, você manda imprimir essa folhinha, usa folha de carbono, foi uma das coisas que nós fizemos por muito tempo e agora nós modernizamos. Já falei muito já. A gente modernizou e trouxe a tecnologia para cá, né? Então, quem foi o técnico que atendeu, né? É bom também ver quem que é o técnico que fez o atendimento. Por quê? Se internamente depois algum desses dados tiver divergente antes da abertura, pode ser observado, entendeu? Pode colocar lá. Ó, que nem aqui, ó. Foi marcado que tá faltando os parafusos, possivelmente, ou isso é trinca da tela. Tá vendo? Então, esse equipamento, ele tem que ser todo detalhado, ele tem que ser todo marcadinho, né? E aí vai de você fazer toda essa inspeção. Isso é um procedimento a ser adotado. Aí outra coisa também que nós marcamos, né? Quando tem algum detalhe. Aqui em detalhes e observação, nós também colocamos o carregador. Porque às vezes o carregador ele veio com o fio meio desencapado, a ponta tá amassada, ou tá quebrado, tá ali meio aberto, a fonte. Então tudo você coloca também a observação do carregador. Não esqueça do carregador também, tá bom? Para que depois o cliente fale assim, não, mas não tava amassada essa pontinha aqui, não tava aberto assim, entendeu? Então você coloca a observação também do carregador, tá bom? Para depois não ficar o disse, não me disse, que não é legal, né? E essa ordem aqui, hoje, né, em dia, a gente manda tudo pelo WhatsApp do cliente. O cliente recebe essa ordem pelo WhatsApp, né, a gente manda para ele. Aí, além de mandar isso para ele, a gente também manda o nosso prazo de avaliação, né? Que o nosso prazo de avaliação aqui é de 3 dias úteis, para a gente poder avaliar e passar um orçamento para ele. Então, a gente também passa esse tempo, né, de avaliação no WhatsApp, mas também a gente informa ele aqui. A gente também informa o cliente, tanto aqui quanto no WhatsApp, o valor da nossa avaliação, caso ele recuse, né, o orçamento dado a ele pela recuperação do notebook, o reparo. E também tem essa observação no balcão, né, Priscila, que a gente já deixa aqui. Por que ela fica do lado do monitor de assinatura, né, do monitor touch? Porque se ele falar alguma coisa,
não tem como ele questionar depois que ele não foi informado, porque a gente vai ter esse detalhe aqui no WhatsApp, igual ela falou, vai um lembrete lá junto com a ordem de serviço assinada, e ainda a gente pede para o cliente confirmar, ou seja, aqui na recepção a gente também tem as câmeras, né? Eu tenho câmera aqui, tenho câmera ali, tenho câmera aqui e tenho câmera aqui, ou seja, são 4 câmeras fazendo a filmagem da entrada do equipamento. Então, qualquer coisa que o cliente questionar ou sugerir que não foi passado, a gente vai conferir nas câmeras, né? Como muitas das vezes o cliente falou que deixou o carregador e a gente mandou o vídeo para o cliente falando que não tinha deixado, e aí a gente manda o vídeo, né? Então, tudo isso que a Priscila está falando, ela está mostrando, são partes que você deve abordar dentro da sua entrada. Você não deve esquecer de mencionar isso, né? Porque senão você vai ter os prejuízos. Sim. Sim, vai ter prejuízo. E sem dizer assim, você não vai ter um prejuízo, mas eu vou ter um prejuízo só de um. Não, não é. Infelizmente não é só de um. Porque quando o cliente ele está insatisfeito, ele não recomenda você para ninguém. E assim, para vocês terem uma ideia, tanto que a gente é rigoroso, a gente tem quase 330 avaliações no Google Negócios, né? E assim, lá não tem desqualificação, né? Não tem falando que a gente não cumpre com o que combina, que a gente não é cuidadoso. Lá tem tudo falando só positivo. Então imagina só, você ter 330 avaliações e você ter um nível de satisfação quase 5. 5 é a nota máxima, o nosso é 4.9, né? Então, é isso, é o nível de excelência que você traz. Se você olhar a maioria das assistências hoje no comércio, elas não têm esse nível de satisfação, porque vai crescendo, não vai tendo padrão, as pessoas vão reclamando, né? Você consegue pedir para os seus amigos avaliar você como 5 só no começo, e depois, quando os clientes avaliam de verdade, que você tem que resolver esses problemas, né? Então é aqui que você resolve todos os problemas. Eu falo que aqui é o lugar que você deixa de perder dinheiro e faz um bom lucro, porque também aqui você consegue, com esses padrões, a gente pode depois, mais para frente, detalhar muito bem detalhado esse vídeo, né? Falar às vezes específico só do programa, às vezes falar só como fazer a abordagem, porque a nossa abordagem ela é muito técnica, ela é muito profissional, ela é direcionada ao problema que o cliente nos traz. Se ele chega falando que é formatação, a gente vai mistificar se isso é real, né? A gente vai fazer alguns testes ou algumas perguntas que vão nos ajudar. Então, por hoje, a nossa mensagem é essa, né? Checklist. Nós vamos deixar o link do e-mail para vocês entrarem em contato conosco para quem quer essa folhinha do preenchimento do checklist. E aí você vai poder fazer o preenchimento aí. Porque mesmo que você não tenha o programa, né? Às vezes você está começando agora, você não tem esse programa e tal, aí você pode abaixar essa tabelinha e fazer manualmente, por enquanto. Ou digitalizar ela, né? Aí você que faz a sua abordagem como você preferir, tá bom? Então a gente vai compartilhar com quem solicitar pra gente no e-mail. A gente vai deixar o e-mail do canal aqui embaixo e aí vocês fazem a solicitação pra gente. Como vocês estão vendo, ó, tô com outra câmera que é a que estava fazendo a abordagem aqui, né? Aqui é tudo ao vivo, assim, a gente não esconde nada. Você deve ser transparente com seus clientes, com o meio que você atende eles, tá bom? E é isso, pessoal. Hoje a gente quer transmitir isso aí para vocês, tá bom? Muito obrigado e até breve. Até lá!